Compartilhar, apresentar agora uma janela. Pronto, todo mundo está aí? Vocês estão aí? Sim, prof. 22 pessoas, vocês estão vendo a imagem e vocês estão ouvindo a minha voz. Sim, tá tudo Vamos esperar certinho. mais um minuto, espero que todo mundo consiga migrar para esse novo link, certo? Que aqui nós já estamos gravando. Vamos esperar mais 1 minuto, 2 minutos que chegue todo mundo. Tem 22 só, vocês são mais de 50, certo? Vamos aguardar. Desculpa aí, ó, confusão. Bom, vamos começar então. Bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai começar a falar de simetria interna, aquela simetria que a gente observa quando vê o cristal por dentro, a simetria que relaciona os átomos entre si dentro da estrutura cristalina. Mas antes disso, eu vou fazer aqui uma longa introdução, que é mais ou menos como uma revisão de algumas coisas do passado. Aí, por favor, vocês participem, vocês abram o microfone quando quiserem falar, ou levantem a mão, ou escrevam aqui no chat, por favor, tá bom? Participem, não deixem eu ficar falando sozinho aqui, tá bom? Olha, aqui nós estamos vendo um cristal, olha, um cristal muito bonito, né, de vanadinita, um vanadato cloreto de chumbo. Aí, ele deve ser bem pequeno, né? Não tem escala aqui, mas os cristais mais perfeitos, em geral, são muito pequenos. Quando você olha para esse cristal aqui, que elementos de simetria você vê neles? Por favor, respondam para mim. O que vocês estão vendo de elementos de simetria externa nesse cristal? Tempo para Bom, vocês responderem. a primeira coisa é que ele é hexagonal, né? Hexagonal, muito bem. Por ele ser hexagonal, quer dizer que você viu um eixo de simetria de ordem... É de ordem 6, se não estou enganado. Ordem 6, muito bem. Então você imagina aqui no meio um eixo de ordem 6, né? Aí você imagina outros planos aqui, que os eixos de simetria, eles não existem, eles são imaginação da gente, né? Eles são coisas que a gente imagina. Aí, bom, você vê um eixo 6, você vê vários planos, você iria ver eixos 2 por aqui, mas aí, quando você pegar esse cristal de verdade, pegar uma régua e for medir o tamanho dessa aresta, e medir o tamanho dessa aresta, e depois medir dessas outras, de repente alguma delas tem um tamanho menor, né? Um par delas vai ter um tamanho menor que o outro. Por que isso, né? Ah, porque algumas faces cresceram mais que as outras. Que as faces do cristal vão crescendo, crescendo, e algumas delas têm condições de crescerem mais em tal dimensão e crescerem menos em outras dimensões. Aí as faces ficam de tamanho diferente.
E aquilo que você pensava que era um eixo 6, que estava aqui no meio, você não vai estar enxergando ele de verdade, né? Porque ele não está aqui de verdade. Aparenta estar aqui, mas não está. Então, quer dizer, a simetria externa ficou prejudicada, né? Porque algumas faces cresceram um pouco mais que as outras. E aí, o que a gente faz, né? Se a simetria externa do cristal for destruída, aí, olha, esse outro cristal aqui, né? Que elementos de simetria você tem neles? Primeiro de tudo, como chamar essa forma cristalina aqui? Tempo para a resposta. Como chama essa forma cristalina aqui? É uma forma cristalina, um conjunto de faces equivalentes? Oi? Vamos esperar a resposta. Um cristal de pirita, né? Parece. Pela cor, pelo brilho. Mas e aí? O que parece esse cristal? Parece o sistema cúbico. Parece o sistema cúbico. Muito bem. Muito bem. Por ser sistema cúbico, então você vai dizer que tem 4 eixos ternários, né? Aqui, saindo de cada um desses vértices, né? Porque sistema cúbico significa isso, né? Ter 4 eixos de ordem 3 ou 3 barra. E aí, nesse cristal, você iria olhar e ia falar, olha, aqui tem um eixo 4, né? Do sistema cúbico tem um eixo de ordem 4 aqui. Claro, está repetindo a mesma face 4 vezes. Tá certo, mas aí você começa a medir também as faces, você vai ver que essa daqui está um pouco maior do que essas duas aqui. Esta e esta estão um pouco maiores que essas daqui. Por quê? Porque algumas direções se desenvolvem mais no cristal e você também não está vendo de verdade um eixo 4 aqui, né? Porque elas não estão exatamente do mesmo tamanho. E agora, a simetria externa parece que foi destruída, né? Parece que a gente não vai conseguir descobrir exatamente a simetria externa do cristal, se a gente olhar com muito cuidado. Aí por isso, então, que vocês receberam aquela revista Recreio com aqueles cristais ideais, né? Cristais de papelão que vocês recortaram em casa. Aquele sim, tem todos os lados exatamente iguais. Você vai achar perfeitamente os elementos de simetria do cristal. Então, tudo bem, né? As 6 faces desse cubo vão ser totalmente equivalentes. Você pode intercambiar elas que você não vai notar diferença. Então, os cristais ideais, né? Os ideais, eles são perfeitos. Olha aqui a caixinha dos cristais que vocês estudaram, já estão meio empoeirados, né? Rabiscados aqui, porque vocês ficaram estudando eles. Então, eles são absolutamente perfeitos. Vocês estudaram a simetria externa a partir de cristais perfeitos, cristais ideais. Por que vocês não pegaram os cristais reais, né? Ah, porque os cristais reais nunca eles vão ser totalmente perfeitos. Eu nunca vou conseguir achar os elementos de simetria neles, né? E aí, então, é melhor a gente estudar a partir de cristais ideais, cristais perfeitos. E mesmo porque a gente não consegue aprender simetria externa se a gente pegar um cristal que não seja perfeito, porque só os cristais perfeitos, ideais, que vão ter aqueles elementos. Então, a gente começou, né? Vocês pegaram aqueles cristais e começaram a procurar elementos de simetria. Elementos de simetria que você ia visualizar nos cristais. E aí tinha 3 tipos, né, de elemento de simetria: plano, eixo e centro. Plano simplesmente fazia uma reflexão, era chamado de M. Centro fazia uma inversão. O cristal podia ter muitos planos, ele ia ter no máximo um centro de simetria, né? Tinha ou não centro de simetria, e os eixos de simetria, os próprios e os impróprios. Aí, aqui o que eu falei, né? Plano de simetria, chamava de M, que vem de mirror, que ele faz uma reflexão. É como aqui, né? As duas mãos, né? Como se tivesse um espelho aqui no meio, uma delas é o reflexo da outra. Isso que faz um plano de simetria. Aqui nessa figura, por exemplo, olha, aqui tem um plano de simetria, aqui também. Aqui não, ó. Aqui não é um plano de simetria. Por quê? Porque o lado de cá não é a imagem de espelho do lado de cá.
Aqui, ó, esse cristal tem muitos planos de simetria, tem 7 planos de simetria. Então, alguns cristais têm muitos planos, alguns têm poucos, né? Alguns não têm nenhum plano de simetria. Esse cristal, por exemplo, o cubo, né? O cubo perfeito que a gente viu agora há pouco, se eu for contar aqui, ele vai ter 9 planos de simetria. Olha que interessante, né? Aí a gente aprendeu os eixos de simetria, os eixos próprios, né? 1, 2, 3, 4 e 6, que o que eles fazem é uma rotação, você vai girando e repetindo, girando e repetindo, girando e repetindo. É uma única operação, né? Rotacionar. Aqui está um eixo de simetria, né? Girando aqui, girando. Aqui, ó, o eixo de simetria, ele pode reproduzir a mesma figura depois de 180 graus, né? A mesma face, por exemplo, depois de 180 graus. Então, vão ter 2 no cristal. Depois de 120, vão ter 3. A cada 90 graus, repetindo, vão ter 4, né? Faces. A cada 60, vão ter 6. Então, assim funciona o eixo 2, eixo 3, o 4 e o 6. Para que a gente está repetindo isso, né? Vamos esquecer. Passado é para ser apagado. Não, não, porque a simetria interna do cristal vai envolver tudo isso. Então, a gente vai precisar saber disso. Não vai conseguir aprender simetria interna sem saber a simetria externa. Aí é que essas figuras, né? Aqui tem um eixo de ordem 4, tem um eixo de ordem 6. Aqui tem 3 eixos de ordem 4. Ó, aquele cubo, né? Agora, olhando para essa lista aqui, por favor, olhem para essa figura e digam para mim se tem algo de estranho nessa figura. Olhem para mim e respondam, por favor, essa sequência de números. Tempo para vocês responderem. Faltaria o 5, né? Falta o 5, muito bem, falta o 5. Parabéns a esse aluno, palmas para ele. Ele notou que falta o 5 aqui. Não só isso, faltam todos os números depois do 6, né? 7, 8, 9, cadê os outros, né? Por que isso? Por que não existem? Por que se eu pegar um cristal, eu não vou achar um eixo de ordem 5? Porque eu podia criar um desses cristais de papelão aí e fazer ângulos de 72 graus, por exemplo, né? Um cristal com um eixo 5, 5 faces equivalentes. Por que isso não acontece? Se eu olhar para o céu, eu vou ver as estrelas, ó, um eixo de simetria de ordem 5, porque o cristal não tem. Aí tem essa figura aqui para explicar, né? Aí a gente já começa a falar de simetria interna, aquilo que está por dentro do cristal. E que os cristais, eles são feitos pela repetição de tijolos, né? Como fossem tijolos. Claro que é com um conjunto de átomos, né? Conjunto de átomos que vão se repetindo, repetindo, repetindo. Hoje a gente vai aprender que isso se chama célula unitária. Célula, não é célula. Hein? Aí pela internet está escrito muito, muito errado célula. Mas não, é célula unitária. Então, olha, dá para repetir células unitárias com todas essas simetrias que estão aqui, ó. Eu formar um cristal. Agora, olha, se eu pegar uma célula unitária que tenha eixo de simetria de ordem 5, eu não consigo fazer um cristal, porque ó, ficam buracos aqui, né? Fica faltando material. Então, como a simetria externa é consequência da simetria interna e na simetria interna eu não consigo fazer células unitárias desse jeito, então eu não vou conseguir fazer um cristal com simetria 5. Assim também, se eu pegar a célula unitária 7, 8, né, com eixo 7, eixo 8, eu também não vou conseguir fazer cristais, porque vão ficar buracos no meio. Então, é por isso que nos cristais a gente não vai ter externamente eixo de ordem 5 ou maior que 5. Aí, quando você olha a estrela do mar, ou aquela estrela do céu, né, essa uma que a gente viu, aí você encontra a simetria de ordem 5. E se você vai ver, dentro tem uma organização. Olha aqui, ó, tudo organizado. Mas não é esse tipo de organização, né? As estrelas do mar não são formadas por célula unitária. Elas são todas organizadas aqui, mas não tem essa repetição, né? Unidades que se repetem como se fossem carimbos, né? As flores também, olha aqui, ó, simetria de ordem 5, mas a simetria delas não é feita dessa maneira. Eles não são
cristalinos, né? Aí eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante. Existem materiais que são chamados de quase-cristais, não são cristais, são chamados de quase-cristais, que têm simetria do jeito daquela estrela do mar, olha, né? Tudo organizado, mas não é uma célula unitária, como se aqui fosse uma única célula unitária, a estrela inteira. Existem materiais, como os quase-cristais, que também são assim, olha, tem aqui um monte de simetria, né? Uma organização imensa, mas não são células unitárias. É como se o cristal aqui, o quase-cristal, fosse uma única célula unitária. Materiais assim já eram fabricados em laboratório, já eram conhecidos. E aí, quando foi o ano de 2010 se descobriu um mineral, esse daqui, icosaedrita, que é exatamente dessa maneira, é um quase cristal. Então, os minerais, quase todos eles, exceção de 3, são cristalinos. Um ou outro é amorfo, né? Alguns poucos são amorfos, não tem estrutura cristalina. Mas existem também os quase-cristais que eles observam outros tipos de simetria. Esse aqui, por exemplo, olha, tem eixo de simetria 5, eixo impróprio de simetria 5. Depois de 2010, se descobriram outros 2 minerais que também são quase-cristais. Foram descobertos os 3 em meteoritos, hein? Então, é uma outra maneira de estudar, um outro jeito de estudar. Os sistemas cristalinos vão receber outro nome. Então, a gente não vai se envolver com isso dos quase-cristais, que é um outro tipo de estudo, muito mais complicado, muito mais diferente, né, da própria cristalografia. Então, existem os cristais, existem os quase-cristais. Só 3 entre os... Quantos minerais são conhecidos hoje em dia? Vocês sabem quantos minerais são conhecidos hoje em dia? Respondam para mim, vamos fazer uma pesquisa aqui, escrevam aqui no chat. Digam para mim quantos minerais são conhecidos. 5.000, olha só. Vitória Frazão Siqueira falou 5.000. Alguém tem outras ideias, outras opiniões? Estamos fazendo uma enquete. Por favor, escrevam aí no chat. Vamos ver quantos minerais são conhecidos hoje em dia. Vamos ver, ninguém mais tem outra opinião? 4.000, 1.437, 2.000. Olha, a Vitória é que está mais perto por enquanto, hein? Está mais próxima da Vitória, a Vitória. Mais de 4.000, sim. Mais de 5.000. Hoje são conhecidos 5.700 e poucos minerais, 5.800. E todo ano, e vai aumentando. Todo ano são descobertos e descritos por volta de 100, 150 minerais novos no mundo inteiro, né? Não são novos que foram formados agora, mas são novos que eram desconhecidos da ciência. Você pega uma rocha, começa a olhar quem são os minerais, de repente tem um lá que ainda não foi descrito, né? Ninguém nunca viu ele. Então, aquele vai ser um mineral novo. Então, a mineralogia vai avançando, assim como em 2010 se descobriu esse, que não era conhecido. O Antônio Castilha levantou a mão. Fala, Antônio. Professor, esse mineral, a icosaedrita, ela foi produzida em laboratório, na natureza ela pode ser encontrada? Boa pergunta. Eu disse que é um mineral. Então, se é mineral, é produzido pela natureza. Se foi feito em laboratório, eu não posso chamar de mineral. Certo. Eu não posso, é um composto sintético. Eu disse para vocês que compostos desse tipo já eram feitos no laboratório antes. Então, se eram feitos no laboratório, aí não eram minerais, né? Então, só quando foi em 2010 que se descobriu o meteorito, né? Os meteoritos também são feitos de minerais. São minerais formados fora da Terra, né? Então, esse é um mineral, realmente. Então, só minerais são conhecidos 5.700 e pouco, e aí todo ano vai crescendo esse número. Desses 5.700 e pouco, só 3 até hoje que são desse tipo, quase cristais. Tá, mas isso era uma observação, um parênteses, a gente só vai tratar aqui de cristalografia mesmo, né? Não de quase cristalografia. E aí a gente observava também o centro de simetria no cristal, que é o que ele fazia era inverter, né? Ele fazia uma inversão, assim desse tipo, né? Como se isso daqui fosse um cristal. Tudo que você tem de um lado do cristal
vai aparecer invertido do outro lado do cristal, esse abajur, essa mesa. Alguns cristais não têm, né, centro de simetria, porque um lado deles não é invertido, não tem o inverso do outro lado. Olha aqui, esse cristal aqui, ele tem um centro de simetria. Olha, essa face que está aqui está se repetindo lá embaixo. Professor, se a gente consegue criar cristais sintéticos, a natureza não teria condições de fazer isso também? Olha, quanta pergunta interessante. Sim, a natureza também tem. Muitos materiais, eles são feitos em laboratório, e aí a gente sai lá no campo, coleta uma rocha, e a gente descobre que a natureza já fez aquilo que a pessoa fez no laboratório. Sim, a natureza tem a condição de fazer isso também. Porque no laboratório... Oi, fala. Pelas condições do espaço, então, podem surgir cristais com uma formação totalmente inesperada, já que estamos trabalhando com temperaturas baixas ou muito altas, dependendo de onde esse cristal se forma, se for, por exemplo, um asteroide, um meteorito que esteja vagando pelo sistema solar. Exatamente, pode, exatamente, claro, porque na Terra você, às vezes, não tem as condições de pressão e temperatura ou composição química para formar determinado composto, né? Às vezes você faz em laboratório coisas, cristaliza material no laboratório que a natureza mesmo não vai ter condições de fazer, porque você usou uma pressão ou uma temperatura que não são encontradas no ambiente terrestre. Assim também, fora da Terra, você pode cristalizar coisas que são diferentes, né? Que você não consegue, que a Terra, que a natureza não consegue fazer. Então, sim, isso é verdade, claro. Aí a gente falou, então, dos planos de simetria, dos eixos próprios e do centro de simetria. Aí vamos falar agora um pouco dos eixos de simetria impróprios. Esses eixos de simetria impróprios, eles eram mais difíceis, né, de vocês encontrarem. Por quê? Porque eles agem dessa maneira, né? Eles não agem nada, né? A gente imagina que eles estão agindo dessa maneira. Para a gente enxergar eles, a gente tem que realizar duas operações, rotação e inversão. Rotação e inversão. Isso vai se repetindo, é uma operação, duas operações associadas, né? Como se você vai abrir, por exemplo, uma torneira do filtro e você tem de apertar e girar, né? Apertar e girar, rotacionar e inverter. Então, são eixos de simetria diferentes, eles são chamados de impróprios. Aí a gente tinha essa figura que era complicada da gente entender, mas aí a gente já descartou de vez, né, por convenção, o eixo 1 barra, o eixo 2 barra. Os eixos impróprios são chamados assim, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra e 6 barra. Os próprios eram 1, 2, 3, 4 e 6, né? Esses daqui você põe uma barra em cima e você diz que eles são impróprios. Aí a gente viu que a gente só ia procurar esses 3 aqui, né? Os 4 barra, o 3 barra e o 6 barra. Aí eu trouxe aqui alguns cristais que tem esses eixos. Aqui o eixo 3 barra. É o cubo outra vez, ó. Tá vendo? E aí esse eixo 3 barra, ele equivalia a isso. Ó. Você tem um eixo 3 e um centro de simetria. Então, todo cristal que você vai olhar, se você tiver ao mesmo tempo eixo de simetria de ordem 3 e centro de simetria, todos os eixos 3 que estiverem lá vão ser impróprios. Então, era isso que a gente tinha concluído, né? Aí, aqui outro cristal que tinha eixo 3 barra. Esse cristal é muito importante, é o romboedro, né? Que é o poliedro de clivagem da calcita. É muito importante para a gente. E ele também tem um eixo 3 barra. Ele tem 3 faces em cima aqui, né? No hemisfério superior aqui, e no hemisfério norte. Depois aqui no hemisfério sul tem outras 3 faces, né? São 6 no total, e essas 3 de cima são relacionadas com as de baixo por um centro de simetria. Então é isso que acontecia com o eixo 3 barra. O eixo 4 barra, ele não tem nada de equivalente a ele, né? Ele parece um eixo 2, mas aí quando você olha, tudo que está no alto do cristal está se repetindo embaixo, girado, né, de um ângulo, girado de 180 graus. Então tudo que está em cima vai aparecer embaixo repetido. Então, o eixo 4 barra parece um eixo 2. O eixo 2, na verdade, está embutido nele, né?
Só que, por convenção, a gente vai ignorar o eixo 2 que está aí e vai falar que é um eixo 4 barra só. Mas isso tudo você já sabe, né? A gente está só recapitulando um pouco como introdução para a simetria interna. Olha outro eixo 4 barra aqui, ele parece um tetraedro, né? Olha aqui, nesses locais aqui, onde no cubo, esse aqui é um cubo guia, né? Um cubo que serve para a gente orientar os cristais do sistema cúbico. Então, aqui o eixo 4 barra tem essas duas faces em cima, e olha, as mesmas duas faces estão lá embaixo invertidas, né? Rotacionada. Então, aqui o eixo 6 barra, como que ele funcionava? Funcionava como se fosse um eixo 3, né? Você olha aqui, um eixo 3. Mas aí aqui no meio tem um plano de simetria, aí então você deixava de chamar de 3 sobre M. Aí você chamava de 6 barra, um eixo impróprio. Muitas vezes a gente não conseguia ver essas três faces em cima, relacionadas com a de baixo, por um plano de simetria, porque não existiam faces aqui, faces como essas faces que se encontram num ponto aqui em cima, né? E aí, então, mas a gente sabia que o eixo 6 barra estava lá por causa disso, existia um eixo 3, existia um plano de simetria aqui no meio. Então, por convenção, eu não ia chamar a simetria de 3 sobre M, mas de 6 barra. Então, esses eram os eixos impróprios que eram um pouco mais difíceis da gente achar. Aí, quando vocês pegavam aqueles cristais, vocês começavam a analisar, procurar eixos, plano, centro. No cristal, que era um cubo, vocês achavam 3 eixos 4, 4 eixos 3, 6 eixos 2, achavam o centro, né? De simetria, que fazia a inversão, e achavam 9 planos de simetria. Aí, como vocês tinham o eixo 3 e tinham centro de inversão, olha, esses eixos 3, eles são todos eixos impróprios, né? 3 barra. E aí você via que realmente, né? Quando você virava o cubo, cadê? Você virava o cubo dessa maneira, você via, olha, aqui é um eixo 3 barra, por quê? Porque tem 3 faces aqui em cima e tem 3 aqui embaixo. E as 3 de cima são relacionadas com as de baixo por um centro de simetria. Então, era isso que a gente fazia. E aí, a gente concluiu, né? Ou contaram para vocês que existiam só 32 possibilidades de associações de elementos de simetria. E essas possibilidades eram chamadas de grupos pontuais ou de classe de simetria. Aí, tinha essa tabela era muito importante. Por que ela era muito importante? Porque ela tinha aqui o grau de simetria, onde você escrevia, né, todos os elementos de simetria que tinham no seu cristal. Depois tinha aqui o símbolo da classe cristalina, né, o símbolo de Hermann Morgan. E esse símbolo aqui, ele significava mais do que esse daqui. Por quê? Porque aqui está dizendo também a posição de cada elemento de simetria. Depois que a gente aprende a ler, né, esses símbolos. E aqui não, aqui está dizendo só quem eles são. Aqui diz quem eles são e onde eles estão. Aí a gente aprendeu também o que era sistema cristalino, que também é uma convenção, né? Poderia funcionar de maneira diferente. A convenção, por exemplo, de falar que um cristal pertence ao sistema cúbico, é por quê? Porque ele tem sempre ou 4 eixos 3 ou 4 eixos 3 barra. Então, se o cristal tiver isso, eu vou falar que ele pertence ao sistema cúbico. E quando que eu vou falar que um cristal pertence ao sistema hexagonal? Digam para mim como que eu sei que um cristal pertence ao sistema hexagonal. Respondam para mim, por favor. Ele tem o eixo 6 ou 6 barra? 6 ou 6 barra, vamos aplaudir essa aluna. Vejam só que importante saber isso. Se tem um eixo 6 ou 6 barra, eu falo, meu cristal pertence ao sistema hexagonal. Se tem um eixo 3 ou 3 barra, pertence ao sistema trigonal. E assim por diante, né? Olha aqui, por exemplo, sistema tetragonal. O que ele tem de todas as classes que pertencem ao sistema tetragonal? O que tem de comum entre elas? Um eixo 4 ou um eixo 4 barra? Um só, né? Se tiver mais, aqui, 3 eixos 4, 3 eixos 4 barra, não é mais do sistema tetragonal, né? Do sistema isométrico.
e assim por diante, né? Existiam alguns cristais que tinham no máximo um centro de simetria ou não tinha nenhuma simetria, tá? Aí você falava que era do sistema triclínico. Bom, então essa tabela era muito importante, e aí a gente viu também que os elementos de simetria, um conjunto de elementos de simetria associados, que são os grupos pontuais, aí eles vão estar sempre na mesma posição, na mesma orientação espacial. Por exemplo, vamos ver aqui essa classe aqui, ó, 6, 2, 2. O eixo 6 sempre vai estar aqui, ó, vertical, e os eixos 2 todos contidos num plano perpendicular, né, ortogonal a esse eixo 6. Não tem outra maneira de você fazer isso. Isso tudo foi deduzido geometricamente, né? Aí a gente viu, né, que no sistema cúbico a gente podia imaginar um cubo guia, né, nosso guia orixá, que permitia a gente a orientar o nosso cristal. E os eixos 3, olha, eles estão sempre na mesma posição. Sempre um conjunto de 4 e sempre fazendo esses ângulos que estão aqui. Aí, aqui é para mostrar que a gente podia embutir qualquer cristal do sistema cúbico dentro de um cubo guia, que servia para a gente orientar o cristal. Por que a gente quer orientar, né, o cristal? Que coisa. Aqui, ó, podia pôr por fora também, né? Aí a gente vai querer orientar os nossos cristais. Para quê? Para dar nomes para faces, para falar de direções, né? Para falar de direções preferenciais de crescimento e assim por diante. E aí, para orientar o cristal, fazer uma orientação espacial deles, a gente usava outro tipo de eixo cristalográfico. Eixo cristalográfico, a princípio, não é eixo de simetria, é outra coisa, né? São eixos que a gente só vai usar para orientar espacialmente os cristais. E olha, isso aqui a gente vai usar tudo quando for orientar a estrutura cristalina dos minerais também. Quando a gente for olhar os elementos de simetria por dentro do cristal, a gente vai usar os mesmos eixos cristalográficos, a mesma orientação. Então, por isso é muito importante a gente relembrar isso, né? Aí eu trouxe umas figuras aqui para a gente relembrar um pouco. Quando o cristal pertencia ao sistema isométrico ou cúbico, a gente vai usar 3 eixos cristalográficos chamados A1, A2 e A3. Por que eles todos têm o mesmo nome? Todos se chamam A. Por que eles não chamam A, B, C, qualquer coisa assim? Expliquem para mim por que todos eles têm o mesmo nome. Tempo para a resposta. Vocês estão tímidos? Falem, podem falar. Que eles têm o mesmo tamanho. Oi? Porque eles têm o mesmo tamanho? Não, não é isso. É porque eles são equivalentes entre si. A gente, quando fala de eixo cristalográfico, a gente não está falando de tamanho. A gente está falando de orientação e de equivalência. Tá? Tamanho, a gente vai usar para falar tamanho quando falar de célula unitária só. Só as células unitárias que vão ter tamanhos, né? E aí, os eixos é porque eles são equivalentes. Eles chamam A1, A2 e A3, porque o que acontecer com um vai acontecer com o outro e vai acontecer com o outro. Se esse daqui, por exemplo, tiver um eixo de ordem 4 aqui, o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter um outro eixo de ordem 4, aqui eu vou ter um outro eixo de ordem 4, né? Se eu tiver uma face aqui, interceptando esse eixo A3, ela vai ser igual a essa que está no A1, igual a que está no A2, então eles são equivalentes. Eles realizam as mesmas operações de simetria, por isso que eles têm o mesmo nome, A1, A2 e A3. E aí, a gente viu também que existem convenções, né? Convenções. Olha, o eixo A1, ele vai estar sempre de frente, assim. Vai estar sempre penetrando o olho da gente. O eixo 2, ele vai estar sempre paralelo a gente. O eixo 3 vai estar de pé. Então, eles vão estar sempre nessa orientação. Esse vai ser o A1, esse vai ser o A2 e esse vai ser o A3. Eu não posso inverter isso, porque são convenções. Convenções mundiais, né? Isso se faz em qualquer lugar do mundo. Se eu for lá na Coreia, por exemplo, eu vou ver lá, o professor lá está falando de cristalografia, ele está falando a mesma coisa, o A1 fica para cá, o A2 para cá e o A3 para cá, para que todas as pessoas no mundo inteiro orientem os seus cristais da mesma maneira. Por isso, não são convenções que a gente não pode abandonar. Também aqui, ó,
Eles têm ó, lado positivo e lado negativo. Então, o lado positivo está aqui, o negativo está lá, para trás, né? O lado positivo do A2 vai estar sempre aqui, o negativo aqui. Positivo do A3 aqui e o negativo aqui. Tá bom? Então, é por isso que a gente vai usar esses eixos cristalográficos, para orientar espacialmente o cristal. No sistema tetragonal, o que aconteceu agora? Olha, tem o eixo A1, o A2 e tem o C. Por que esse daqui não chama A3 também? Respondam para mim. Por que cada um... Porque tem dois com o mesmo nome e outro com um nome diferente? Respondam para mim. Tempo para a resposta. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Por que eles têm nome diferente? O eixo C é maior. Não, eles não têm tamanho. Eles não têm tamanho. Onde vocês tiraram isso? Eles têm equivalência só. Equivalência. Esse daqui não é equivalente a esse, equivalente a esse. Se aqui, por exemplo, eu tiver um eixo 2, aqui eu vou ter um eixo 2, aqui não. Aqui eu vou ter outra coisa, eu vou ter um eixo 4. Tá? Então, o que acontece com esse é diferente do que acontece com esse e com esse. Esses dois são equivalentes, esse daqui é diferente. Tá? Isso de ser maior não é válido também. Existem cristais, por exemplo, que tem o eixo 6 aqui, o eixo 4 aqui, né? Cristal tetragonal, o C vai ser um eixo 4 ou 4 barra. Então, tem cristais que são achatados de tal maneira que essa dimensão é pequenininha. Essa daqui é grande, grande. Tá? Então, eles não têm tamanho por enquanto, eles só têm equivalência. Eles são equivalentes ou não, acontece ou não acontece a coisa com eles. Aqui o ortorrômbico. Ortorrômbico, olha, eles chamam A, B e C. Por que eles têm esses três nomes diferentes? Ah, porque eles não são equivalentes. O que acontecer aqui não vai acontecer aqui, não vai acontecer aqui. Por isso. E os ângulos, até agora, eram todos ângulos de 90 graus entre si. Ó. Não está marcado, mas eles fazem 90 graus entre si, no isométrico, tetragonal e no ortorrômbico. Agora chegou o monoclínico. Digam para mim o que mudou no sistema monoclínico. Digam para mim o que aconteceu. Vamos aguardar. Vamos ver o que aconteceu com essa figura. Nenhum dos eixos é equivalente. Oi? Nenhum dos eixos é equivalente. Nenhum dos eixos é equivalente, mas aqui também, ó, nenhum era equivalente, né? Tem alguma coisa a mais aqui entre, né? Entre o A e C não é 90 graus, é maior que isso? Muito bem, parabéns, parabéns. O ângulo entre A e C não é de 90 graus. Aqui eram todos 90 graus, aqui não é mais. Olha só que interessante, né? Eu já começo a ter ângulos diferentes de 90 graus. Eu vou contar um segredo para vocês. Só para vocês, hein? Segredo. Esse ângulo aqui, que é o ângulo entre A e C, que se chama beta, sempre vai chamar beta, o ângulo entre A e C, eventualmente ele pode ser igual a 90 graus. Ele pode ser igual a 90 graus. O que caracteriza um sistema cristalino não são os seus ângulos, mas sim os elementos de simetria. Então, eu tenho cristais monoclínicos, onde, por coincidência, esse ângulo aqui é igual a 90 graus, tá? Ele não precisa ser. Em geral, ele não é igual, ele é diferente de 90 graus. Mas, eventualmente, ele pode ser 90 graus. Tá? O que importa mesmo é o conjunto de elementos de simetria para eu chamar o meu cristal de monoclínico. Ok? Aí, quando chegar no sistema triclínico, digam para mim o que acontece. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Não tenho medo, viu, de falar coisa errada. Nesse aí o ângulo alfa, beta e gama são diferentes de 90. Muito bem, Todos palmas os três. para esse aluno. Ele percebeu que os três ângulos aqui, o alfa, olha, alfa é o ângulo entre C e B. Gama é entre A e B. Eles sempre vão ter esses nomes, né? E aqui
o ângulo beta entre A e C. Então, aqui, olha, estão todos diferentes de 90 graus, tá? Então, isso que acontece no sistema triclínico. Aí também, olha, eu vou contar um segredo só para vocês. Só para vocês. Esses ângulos, eventualmente, eles podem ser iguaizinhos a 90 graus. Eles podem ser exatamente 90 graus. Existem cristais triclínicos que têm dois ângulos igual a 90 graus, tem um ângulo igual a 90 graus, outros têm os três ângulos igual a 90 graus, então não é obrigatório que eles sejam diferentes de 90 graus. O que é obrigatório no sistema triclínico é que você não tenha centro de simetria, ou não tenha nenhum elemento de simetria, né? Ou tenha no máximo um centro de simetria. Aí sim você fala que pertence ao sistema triclínico. Mas então, nós vimos, né, para todos eles, faltou aqui, para o sistema trigonal e hexagonal, vale a mesma cruz axial. Essa cruz axial, que é a associação entre os elementos dos eixos cristalográficos e os ângulos que eles fazem entre si. Então, isso daqui que é uma cruz axial. É a cruz que todo cristalógrafo tem no seu túmulo, né? Uma cruz axial. Aí, o que acontece agora? Expliquem para mim o que aconteceu quando nós chegamos nesses dois sistemas. O que nós temos de diferente aí? Respondam para mim. O que tem de diferente nessa cruz axial de todas as outras que a gente já viu? Ele tem 4 eixos. 4 eixos, muito bem. Todas as outras tinham só 3. Para que a gente vai usar 4 para orientar o cristal? 4. 3 que se chamam A1, A2 e A3. Por que elas têm o mesmo nome? A1, A2 e A3? Porque eles são equivalentes. Eles são equivalentes, ótimo, muito bem. Agora o C não é equivalente mais, né? O que acontecer com C vai ser diferente do que acontece com esses daqui. Aqui, por exemplo, se eu tiver, vamos imaginar que aqui tivesse um eixo de ordem 2, né? Aqui também vai ter, tá? Aqui não, aqui vai ter um eixo 6, se for sistema hexagonal, ou um eixo 3, se for trigonal, 6 ou 6 barra, 3 ou 3 barra. O ângulo entre C e esses 3 aqui é de 90 graus. Agora, o ângulo entre A1 e A2 é de 120. Entre A2 e A3, 120. Entre A3 e A1, 120 graus. Então, nós vimos as cruzes axiais que vão ser muito importantes, né? Imprescindíveis para a gente orientar o nosso cristal exteriormente ou para orientar internamente também. Eu vou precisar saber essas orientações padrões, para dar nome para, se for simetria externa, para dar nome às faces do cristal, ou se for simetria interna, para dizer orientações, né? O plano de átomos de oxigênio, por exemplo, é o plano 0, 1, 2, coisas do tipo, né? Bom, então, nós já sabemos achar os elementos de simetria, né? Sabemos que só existem essas opções. Depois nós sabemos atribuir esses símbolos, sabemos dizer o sistema cristalino. Sabemos usar também os símbolos para a classe cristalina, que são chamados de Hermann Mogan, porque foram essas duas pessoas que inventaram aqueles símbolos, esses símbolos aqui, ó. Símbolos de classe cristalina, ou grupo pontual, né? Elementos de simetria ao redor de um ponto. E aí a gente sabe o significado daqueles símbolos, por quê? Porque a gente pode dividir eles em até 3 partes, né? 3 pedaços, e para cada um dos sistemas, eu tenho um tipo de códigos, né? Para saber o que significa o primeiro, o segundo e o terceiro índice. Por exemplo, se for o sistema ortorrômbico, o primeiro símbolo significa o que está em A, o segundo que está em B e o terceiro que está em C. Se for monoclínico, só vai ter um símbolo, significa o que está em B. Se for triclínico, não tem como orientar, né? Porque ele não tem nenhum eixo, nada. Tem no máximo um centro de simetria. Se for sistema hexagonal, o primeiro símbolo é o que está em C, o segundo símbolo que está em A1, A2, A3. Vocês usaram muito isso, né? Para orientar seus cristais, e vamos continuar usando para simetria interna. Aqui, ó.
terceiro símbolo aqui era o que ficava nas bissetrizes de A1, A2 e A3. Sistema cúbico, a gente tinha o cubo guia, né? E assim por diante. Então, a gente fazia assim, dessa maneira, né? Você pegava o cristal cúbico e via o primeiro símbolo aqui. O primeiro símbolo é o que está em A1, A2 e A3. O segundo é o que está nos vértices do cubo guia. O terceiro é o que está no... Aqui saiu errado. Aqui é 4E3, viu? Consertem aí. O 4 é aqui na frente. Onde está 3, aqui é 4. E aí... Bom, aí vocês podiam contar, né? Falavam, olha, então aqui como eu tenho um eixo 4 em A1, A2 e também em A3, eu vou ter no total 3 eixos 4. Como todos eles têm um plano de simetria perpendicular a eles, tem 3 planos aqui. Aí o 3 barra estava nos vértices do cubo guia. Quantos vértices eu tenho? Quantos vértices tem um cubo mesmo? Digam para mim. Contem aí, quantos vértices tem um cubo? 8. 8. Muito bem. Tem 8. E cada par de vértices é ocupado por um eixo de ordem 3. No total eu vou ter 4, né? 4, aqui é 4 que eu escrevi errado. E assim por diante, né? Aqui você tinha, no centro das arestas do cubo guia, você tinha eixo 2, né? Quantas arestas tem um cubo? Digam para mim, quantas arestas tem um cubo? Contem aí quantas arestas terá um cubo. 12. 12, muito bem, 12. Como cada par deles vai envolver um eixo 2, né? O eixo 2 entra pelo centro de uma aresta e sai pelo outro. No total, eu vou ter 6 eixos 2. Como cada um tem um plano perpendicular, mais 6 planos. Aí eu somava tudo, olha, vai dar 9 planos, ó, né? 9 planos. Então, assim era o exercício. Como a gente sabia que tinha eixos 3 e tinha centro de simetria, então, obrigatoriamente, os eixos 3 vão ser eixos 3 barra. Também, toda vez que a gente tem um eixo par com plano perpendicular a ele, aqui, ó, eixo par com plano perpendicular, eixo par com plano perpendicular, obrigatoriamente eu preciso ter um centro de simetria, certo? Aqui outro cristal, né, fazia a mesma coisa, contava as coisas, tudo. Olha aqui, eu não tenho centro de simetria, né? Então, o eixo vai ser 3 mesmo, não vai ser eixo 3 barra. E assim a gente foi... a gente soube também, né, que quando aparece um símbolo sozinho, de plano, né, M, quando aparece um símbolo sozinho, esse plano ele não vai estar na posição esperada, ele vai estar sempre perpendicular, tá? Perpendicular à posição esperada. Então, são coisas que a gente foi aprendendo por aí, e jamais a gente vai desaprender. Aqui, ó, o cristal hexagonal, né? Então, o que significava cada um dos pedaços do símbolo, né? A gente dividia em 3 partes. Aqui no sistema trigonal, dividia só em 2 partes. Não tem a terceira, então, quer dizer, não tem nada nas bissetrizes entre A1, A2 e A3. E assim a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho, né? Usou essas figuras, aqui as cruzes axiais para orientar o nosso cristal. Aí a gente começou a aprender. Daqui a pouco a gente faz um intervalo, viu? Não se desesperem, que daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo. Daqui uns 5 minutos. Aí a gente aprendeu o que era uma forma cristalina. O que é uma forma cristalina mesmo? Digam para mim o que é uma forma cristalina. Tempo para a resposta. Estamos pensando, o que será uma forma cristalina? Não nos lembramos o que é uma forma cristalina. Olha, só tem 28 pessoas. Cadê o resto de vocês? Onde está o resto? Cansado da prova ainda? Foi difícil a prova? Mas ninguém fala nada. Vocês estão me ouvindo? Ponto de fusão constante. Não, forma cristalina é o seguinte, é um conjunto de faces equivalentes. Olha que simples, né?
Olha aqui, que nem essa forma cristalina chama-se cubo. E um cubo, o cubo ele tem 6 faces equivalentes, né? Então, o conjunto dessas 6 faces, que são absolutamente iguais, é chamado de forma cristalina. O que acontece com uma face vai acontecer com todas as outras igualmente. Eu posso pegar esse cubo aqui virado de qualquer maneira, eu não vou perceber nunca que eu virei, porque as faces são iguaizinhas. Iguaizinhas em que sentido? Ah, aqui vai ter sempre um eixo 4 aqui no meio, aqui vai ter um plano, né? Dessa maneira, outro plano, outro plano, outro plano. Isso vai acontecer com todas elas, né? Então, exatamente tudo que acontecer com uma face vai acontecer com as outras, por isso elas são totalmente equivalentes. Também, vamos imaginar que esse cubo aqui, essas faces, não fossem faces de crescimento do cristal, né? Fossem faces de clivagem, o cristal se quebrava dessa maneira. Se essa face aqui for uma face de clivagem, obrigatoriamente todas elas serão faces de clivagem. Se uma não for, nenhuma delas será face de clivagem. Por quê? Porque são todas equivalentes entre si. Aqui, ó, essa forma cristalina chamava cubo, né? 6 faces equivalentes. E essa aqui, que tem quantas faces? 8 faces equivalentes. Como se chama essa forma cristalina? 8 faces equivalentes. Octaedro. Octaedro, muito bem. Um octaedro. E essa que tem 12 faces totalmente equivalentes? Como se chamava essa figura? Bom, tudo bem, é um rombododecaedro. Dodecaedro. É um dodecaedro, mas é um dodecaedro especial, que tem as faces rômbicas, né? Então, ele chamava rombododecaedro. E aí, bom, aqui são formas sozinhas, né? Todas iguais, todas iguais, todas iguais. Aí muitos cristais eram associações de formas cristalinas, né? Você tinha aqui, por exemplo, faces de cubo, mais faces de octaedro, mais faces de rombododecaedro. Então, é uma associação de formas cristalinas. Aqui também, né? Aqui e aqui são as mesmas formas cristalinas, só que algumas faces cresceram mais numa forma do que noutra forma. Então, aqui são associações de formas. Aí a gente tinha essas tabelas também, que também eram muito úteis, né, para a gente. Por quê? Porque a gente conseguia saber para cada classe cristalina quem eram as possíveis formas que iriam aparecer. Exemplo aqui, ó, para a classe 1 do sistema triclínico, eu só podia ter face desse tipo aqui, né? Essa forma cristalina que é o pédio. Agora, nessa classe aqui, 1 barra, eu só podia ter face de pinacoide. Vamos fazer um pequeno intervalo? O que vocês acham? Vocês concordam da gente fazer um intervalo de 10 minutos? Aí a gente volta daqui 10 minutos aqui, e fica até meio-dia, pode ser? Pode ser? Pode ser? Todo mundo Tudo concorda? bem. Então tá bom. Então vamos fazer um intervalo. Estejam aqui de volta. São 10h59, 11h10. Estejam todos de volta aqui para a gente continuar a conversa, ok? Vão lá tomar um café, uma água e depois voltem. Então até já para vocês.
Vocês já voltaram do recreio? Já estão aí? Ainda não. Vou esperar mais um pouquinho. Aqui, prof. Sim, já voltaram, ó, já estão aqui, está todo mundo aqui. Vamos continuar então. De que a gente estava falando antes do intervalo? Qual era o nosso assunto do momento? Forma cristalina. Muito bem, estávamos falando da forma cristalina. Aí a gente estava falando, né, que existe um número limitado de formas cristalinas, que elas não aparecem aleatoriamente, né? Cada sistema cristalino tem o seu conjunto de possibilidades de formas cristalinas. Isso tudo é limitado pela simetria, né? Por exemplo, o sistema cúbico, jamais eu vou encontrar um pédio, um pinacoide, né? Nunca eu vou conseguir uma coisa dessa. O sistema hexagonal, nunca vou ter um cristal cúbico. Então, essas tabelas aqui ajudam muito a gente. Por exemplo, um cristal dessa classe cristalina, que é a 1, né? Do sistema triclínico, eu não tenho nenhum elemento de simetria. Então, se eu não tenho nenhum elemento de simetria, eu não vou ter faces equivalentes, né? Nada vai relacionar uma face com outra. Então, eu vou ter só essa forma cristalina que é o pédio. Cadê o pédio aqui? Espera um pouquinho. Aqui é o pédio, uma face única que não tem nenhum equivalente. Agora, se tiver um centro de simetria, o centro de simetria vai multiplicar todas as faces por 2, né? Vai fazer com que existam sempre pares de faces. Pares de faces são os pinacoides. Aqui o pinacoide. Um par de faces equivalentes. E assim por diante. Olha, aqui para cada classe, cada uma das 32 classes cristalinas, né? Vão ter as suas formas equivalentes. Essas figuras dizendo o nome de cada forma cristalina, né? Disfenoide, rômbico, e assim por diante. Que a gente já aprendeu tudo isso. Aqui o sistema tetragonal, né? O sistema tetragonal tem aqui 7 classes cristalinas, e cada uma delas com a sua associação, com as suas possibilidades de formas cristalinas, né? Aqui os desenhos, né, das formas cristalinas, o prisma. Prisma, um conjunto de faces que se encontram, que são paralelas a uma direção, né? Aqui uma pirâmide, um conjunto de faces que se encontram em um ponto. E assim vai. Aqui outro prisma, né? Um conjunto de tantas faces que são paralelas a uma direção. Aí, para o sistema hexagonal também, as formas possíveis, todos os nomes delas, é que dizia quantas faces tem cada forma. Aqui os desenhos, né? É muito bom, muito útil a gente saber isso. Para entender mineralogia, né? Para identificar minerais, para estudar eles, para ver no microscópio, e assim por diante, né? Saber quem são os minerais. Aqui para o sistema isométrico também, ó, suas 5 classes. Aqui as formas, quantas faces tem. Olha aqui, com 12 faces, né? Aquele dodecaedro lá, né? Rombododecaedro que a gente viu, que era aquele primeiro. Existem outras possibilidades de formas também com 12 faces. Ou seja, todos eles são dodecaedros, né? O piritoedro é um dodecaedro, o deutoedro é um dodecaedro, e assim por diante. Então, por isso que a gente dá um nome especial para esse dodecaedro aqui, que é o rombododecaedro, aquele que a gente já viu, que é esse daqui, ó, tá? Então, aqui as formas do sistema cúbico. As formas do sistema cúbico, a gente diz que essas daqui são todas formas fechadas. Por quê? Porque elas fecham um ambiente, né? Fecham um volume, e elas podem todas existir sozinhas. Posso ter um cristal só com um cubo, um cristal que seja só um octaedro, um cristal que seja só um tetraedro. Eu posso ter associações também, né? Um cristal onde eu tenho um cubo, mais um octaedro, mais um dodecaedro, por exemplo, né? São associações que podem acontecer. Agora, quando eu tenho alguns cristais assim, ó, pirâmide trigonal, ela não pode existir sozinha. Eu preciso grudar alguma coisa aqui, né, para tampar ela, para fechar aqui, senão não forma um cristal sozinho. Então, eu falo que é uma forma aberta, certo? Então, formas abertas não podem existir sozinhas, tem que estar sempre associadas
com outras formas. Bom, a gente aprendeu tudo isso, e a gente aprendeu a fazer a projeção cristalográfica. Aí a gente pegou os nossos cristais ideais, né? Sempre os ideais, senão não vai funcionar isso. E aprendeu a fazer a primeira projeção esférica, ou seja, representar numa esfera as faces. Aí a gente transformava cada face num ponto, né? Olha só, tiramos as dimensões, né? Deixamos uma única dimensão, fizemos ficar adimensional, né? Transformamos em ponto. Ou seja, fizemos com que as faces deixassem de ter área, né? Coisas assim. A gente projetou numa esfera, depois passou a projetar num diagrama de Wolff, né? A gente fez a projeção estereográfica. Aí é que a gente fazia com que cada face virasse um ponto, né? Um ponto que era a projeção da linha perpendicular a cada face, aqui a face, uma linha perpendicular, ortogonal à face, a gente projetava na esfera, depois esmagava essa esfera aqui, pegava aqui onde está, nesse caso era um cubo, né? Então o A3, esmagava ele e transformava isso num diagrama de Wolff. Aí nesse diagrama de Wolff, olha como ele é todo dividido em ângulos, a gente podia medir ângulos entre faces, né? Aí a gente fazia desenhos assim muito bem caprichados, né? Colocava os eixos cristalográficos, colocava os planos de simetria, né? Ia desenhando os planos com todo capricho. Aí colocava os eixos de simetria, né? Colocava as faces a gente representava ou por ponto, ou por X, ou por O. Então, essa era a projeção cristalográfica que a gente fazia. Aí a gente usava, né, parênteses para dizer nome de face e chaves para dizer o nome de formas cristalinas. Então, essa chave aqui diz a forma cristalina cubo, que tem essa face e tem mais todas as outras equivalentes. A gente aprendeu a dar nome para as faces. Olha, essa face aqui, que é essa face aqui, ela está interceptando o eixo A1 e é paralela ao eixo A2, que está aqui, e ao eixo A3, que está aqui. Então, ela chama 1, 0, 0. A gente dava nome para todas as faces. Isso já é uma orientação espacial, né? Nós estamos orientando espacialmente o nosso cristal. Depois para o octaedro, a gente fez a mesma coisa. Aí tinha esse exercício que é muito importante. Lembra o exercício 10 da lista? Aliás, hoje ou amanhã eu vou colocar a lista 2 de exercícios para vocês lá no E-Disciplinas, tá? Para vocês começarem a se divertir. A segunda lista de exercícios de vocês. A primeira vocês já entregaram, né? Onde tem esse exercício 10. Esse exercício 10 era para vocês representarem formas cristalinas no diagrama de Wolff, e essas formas eram formas de clivagem, né? Olha aqui a forma 100, que é a forma de clivagem da galena e também da halita. Eu sabia que tinha essa simetria, então eu ia lá no diagrama de Wolff, desenhava a simetria, né? Colocava esses elementos, aí colocava uma face 100, aí pelo milagre da multiplicação das faces, eu fazia aparecer todas as faces equivalentes. Aí eu descobri, esse é um cubo, esse é um octaedro, esse é um rhombododecaedro. Então, quer dizer, isso daqui eram faces de clivagem, né? Um poliedro que representava a maneira do cristal se partir, se quebrar. Então, se a simetria era essa aqui, e aí eu descobri que era um cubo, o poliedro de clivagem, então quer dizer que todas as faces daquele cubo são faces de clivagem, não tinha como acontecer de ser diferente. Isso é útil da gente saber, porque aí a gente vai pegar um livro lá de mineralogia e vai ler, a galena, ela tem clivagem 100. O que isso está dizendo para a gente? Está querendo dizer que só a face 100 é uma face de clivagem? Não, todas as 6 faces, né, vão ser faces de clivagem. Por quê? Por causa da simetria, que faz com que tudo seja equivalente.
Aqui a fluorita, quando ela se quebra, segundo suas direções de clivagem, ela vai gerar um octaedro. Então, vou ter 8 faces de clivagem, 8. A esfalerita é um rombododecaedro. A esfalerita, então, tinha 12 faces de clivagem, paralelas 2 a 2, então 6 direções de clivagem. Calcita, que era o romboedro. Olha aqui, ó, 4 símbolos, né? Por quê? Porque tem aqueles 4 eixos cristalográficos. Depois, na barita, aí vocês viram que tinha 2 tipos de clivagem diferentes. Ou seja, duas formas do cristal se partir. Aí, vocês descobriram que esse 001 aqui era um pinacoide, né? Isso daqui era um prisma. E aí, quando você tem 2 tipos de clivagem aqui, essa daqui pode se comportar de maneira diferente dessa. Isso aqui pode ser uma boa direção de clivagem, tem uma direção ruim de clivagem. Uma pode ser perfeita, a outra não. Então, quer dizer, formas cristalinas diferentes vão se comportar diferentemente, porque são faces não equivalentes entre si. Tá, então, esse exercício aqui foi muito importante para vocês aprenderem isso. Aqui, outra vez, o rombododecaedro, né, que era o poliedro de clivagem da esfalerita. Então, a esfalerita, quando se quebrar, ela vai ter todos esses planos de clivagem, né? Aí, bom, então, até agora a gente viu os cristais perfeitos, né? Como esse que está aqui, onde eu tenho faces A, que são faces de cubo, faces O, O está meio apagado, né? Mas essas faces aqui, que são faces de octaedro, então eu olho para um cristal perfeito, eu vejo, olha, aqui realmente um eixo 4, outro eixo 4, outro eixo 4, aqui tem eixo 3, né, no centro desses triângulos. Isso aqui são cristais de pirita, todos eles, da coleção de uma pessoa lá, ela trouxe de um local lá, Stillwater. Aí você fala, bom, pirita, então, sistema cúbico. Aí você começa a olhar esse cristal de pirita, o que aconteceu? O que aconteceu com esse cristal de pirita? Expliquem para mim. Expliquem para mim o que aconteceu com esse cristal de pirita. Ninguém tem uma explicação. Difícil explicar, né? Difícil. Olha, aqui você está vendo um eixo, né? Talvez seja um eixo de ordem 4. Olha essa face aqui, né? De cubo. E olha essa aqui, olha como ficou pequena aqui, né? Como essas faces aqui ficaram pequenas. Por quê? Porque os cristais eles têm direções preferenciais de crescimento. De repente, essa face aqui conseguiu ficar muito maior, essa daqui ficou pequenininha, porque não teve chance, né, de crescer adequadamente. Olha as faces de octaedro como ficavam. Aqui você não consegue mais ver o eixo de ordem 3, que estava aqui no meio, né? Então, que desespero que dá na gente. Eu não consigo ver a simetria real desse cristal. Por quê? Porque algumas faces cresceram mais que a outra. E aqui então, imagine. Olha essa face aqui de cubo, como ela ficou. Você não consegue enxergar o eixo 4 aqui. Aqui também não consegue. Olha a outra aqui que pequena ficou, né? Aqui, veja esse, pior ainda, né? Cresceu mais aqui para cá, né? Criou uma barriga para cá. Olha aqui são vários cristais crescidos paralelamente. E vejam que eles estão todos também com algumas faces grandes, umas faces pequenas. Então, se você tem cristais desse tipo aqui, você não consegue descobrir a real simetria deles, né? Você vai achar um conjunto de elementos de simetria que não corresponde à simetria real da pirita. Vejam esses cristais aqui, isso daqui é calcita. Olha como eles ficaram. As faces foram crescendo, mas não teve material suficiente para elas crescerem totalmente. Olha, ficou um buraco aqui. Vejam como ficaram esses cristais. Você não consegue descobrir mais a simetria. Como se fosse aqui um pedreiro, né, fazendo uma parede, aí acabam os tijolos. É o que acontece com a natureza, né? Acabou o ingrediente, não consegue mais crescer as faces, elas ficam inacabadas. Você não reconhece mais a simetria. Vejam esse cristal. Esse cristal, vocês conseguem descobrir que ele é um cristal do sistema cúbico?
Não, né? Porque ele está todo crescido de uma maneira irregular. Isso aqui era magnetita do sistema cúbico. E cadê a simetria dela? Sumiu. Aqui eu trouxe essa figura para mostrar para vocês como que um octaedro pode se desenvolver. Ó, aqui é um octaedro, 8 faces perfeitas. Mas aí, quando algumas faces crescem mais que as outras, elas podem fazer cristais de todas essas maneiras que estão aqui. E aí você não vai descobrir a real simetria desse cristal. Você vai perder a simetria. Aqui está tudo escrito, né? Tem uns símbolos aqui, não se preocupem com isso. Mas é só para mostrar que a natureza, ela destrói a simetria real dos cristais. Olha, às vezes algumas faces até desaparecem. Ó, cadê as 8 faces aqui? Algumas ficaram tão pequenas que nem existem mais. Essa é uma tabela que também ficou apagado, né, do livro do Bloss, aquele livro interessante que a gente não pode ler porque a biblioteca está fechada e porque não tem na internet, né? Mas no livro do Bloss tem essa tabela mostrando para cada grupo pontual, né, para cada classe cristalina, de que maneira que pode aparecer a simetria do cristal por fora. Por exemplo, um cristal com simetria de um cubo, ele pode ficar até como um cristal que não tem nenhum elemento de simetria. Por quê? Porque algumas faces cresceram mais que as outras. Esse senhor aqui, Steno, Nicolas Steno, em 1669, veja quanto tempo, né? Nem tínhamos nascido ainda. Ele deduziu essa lei aqui, que ficou mundialmente famosa, que é muito útil para a gente, que é a lei da constância dos ângulos interfaciais. Como que ele fez isso, né? Numa tarde lá, chuvosa, de 1669, ele estava sem o que fazer, a internet dele não estava funcionando direito, ele tinha sido expulso do Facebook, tinha posto umas fotos lá inadequadas, ele não tinha mais o que fazer na vida mesmo. Ele foi pegar a coleção de cristais de quartzo dele. Aí ele tinha alguns cristais de quartzo que eram assim, ó, perfeitos, alguns que tinham algumas faces muito maiores que as outras. Aí ele chegou à conclusão, né, depois que ele olhou esses cristais, pegou lá, mediu os ângulos entre todas essas faces, ele chegou à conclusão que os ângulos entre as faces eram sempre os mesmos. Não importava se algumas faces tinham crescido muito mais que as outras, os ângulos se mantinham os mesmos. Por que que acontecia isso? Naquela época ele não soube direito. Por quê? Porque não se conhecia ainda a estrutura cristalina, né? Se imaginava alguma coisa, mas ninguém tinha os raios-x, ninguém conseguia ver os átomos lá dentro. Mas ele chegou a essa conclusão: os ângulos entre faces equivalentes é sempre o mesmo, não importa que algumas faces cresçam mais que as outras. Agora eu pergunto para vocês por que que acontece isso? Expliquem para mim por que que o ângulo permanece o mesmo, as faces crescem de mais ou de menos, e os ângulos se mantêm. Expliquem para mim, por favor. Tempo para pensar, pensar, pensar. Por que será que os ângulos se mantêm? Nenhuma ideia. Vocês estão pensando? Vocês estão aí de Talvez verdade? pela clivagem? Não é por clivagem. Quartzo não tem planos de clivagem nenhum, né? Nenhum plano de clivagem no quartzo. É algum outro motivo. Vamos pensar num outro motivo. Fica pensando, né? Pensando. Tem algumas ideias que às vezes não funcionam, mas a gente vai pensando. Por que acontece? Pela organização dos átomos no cristal. Muito bem, muito bem. Vejam que resposta excelente. A simetria externa, ela mudou. Por quê? Porque algumas faces cresceram mais que as outras. Eu não consigo ver mais o eixo que estava aqui no meio, né? Estava fazendo essas 6 faces serem equivalentes. Aqui já não. Bom, então, cresceram mais as faces, mas elas são feitas do mesmo tipo de tijolo, né? Do mesmo tipo de célula unitária. Então, a simetria interna se mantém sempre a mesma. Os ângulos daqueles tijolos que estão aqui dentro continuam o mesmo. Então, não mudou isso. Por isso que os ângulos permanecem constantes. Por isso essa lei da constância dos ângulos interfaciais. Por quê?
cristal cresce mais ou cresce menos, mas a sua unidade básica que está se repetindo aqui mesmo é sempre a mesma, sempre o mesmo tipo de célula unitária. Então, esse é o motivo, né? A simetria interna, ela se mantém, por isso ela é mais importante, né? Por isso é muito importante a gente saber o que é a simetria interna de um cristal, que é o que a gente vai começar a estudar nessa segunda parte da nossa disciplina. Aí ele media, né, com goniômetro de contato, né, que é um aparelho mais ou menos assim. Aí ele pegava diversos cristais de quartzo, esteno, né, e ficava medindo os ângulos. Aí tinha um equipamento mais sofisticado, que media com mais precisão, que era o goniômetro de 2 limbos. Aí chegou essa pessoa aqui, né, René Justiaoui. Aí, isso foi mais para frente, né, mas bastante tempo atrás, 1790 e pouco, aí ele pegou, introduziu o conceito de moléculas integrantes. O que é isso? Ah, naquele tempo não se sabia que eram átomos, né, que estavam aqui dentro, organizados e se repetindo infinitamente aqui dentro. Não sabia, mas ele imaginou que tinha alguma coisa lá, que ele chamou de molécula integrante, que iam se repetindo, por isso que acontecia aquilo que tinham descoberto, isso aqui, a lei da constância dos ângulos interfaciais. Então, ele começou a imaginar, tem uma estrutura interna de alguma coisa lá que se repete infinitamente. Aqui os desenhos que ele fez naquela época, né? Ele viveu entre 1743 e 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, né? Aí quando essas nossas aulas eram presenciais, né? A gente tinha uns exercícios que a gente fazia crescer cristais, a gente imitava a natureza e colocava cristais em lâmina, soluções em lâmina de vidro, e levava no microscópio. Aí no microscópio a gente via aquela solução se transformando em cristais. A água ia evaporando, iam se formando cristais. A gente via, né? O cristal cresceu mais para lá do que para cá, né? Às vezes formavam cristais muito perfeitos, outras vezes não. A gente ficava imaginando, então, olha, tem os átomos lá que estão se organizando, a água vai indo embora, e aí o material dissolvido vai se organizando, então vão se formando alguns cristais pequenininhos, que aí vão crescendo. Então, a gente tinha essa aula prática, que era muito interessante, né? No microscópio, a gente via os cristais se formando, a água evaporando, e os átomos dos sais que estavam dissolvidos lá iam se organizando até formar um cristal. E aí, então, a gente vê, né? Algumas faces crescem mais que as outras, né? Dá para fazer isso também em tubos, né? Desse jeito, que é a maneira que eles se formam, né? Os cristais vão se formando. A pessoa pode pegar um daqueles únicos cristais e pendurar num barbante. Aí ele vai crescendo, ele vai ficar maior, mais bonito. Olha aqui essa pessoa que fez aqui os cristais de sulfato de cobre hidratado, que é solução saturada. Então, formar cristais é como pedreiros, né? Que vão organizando os tijolos de maneira perfeitamente, a estrutura cristalina vai se formando, e aí no final você vai ter os seus cristais. É claro que pelo meio vão acontecer eventualmente alguns defeitos, né? Difícil fazer uma parede totalmente perfeita. Veja aqui, ó, tá vendo esse cristal se formando? Olha os átomos todos se organizando aqui lado a lado para formar esse cristal que está aqui em cima. Olha aqui, ó. Aqui o processo, né? De repente não acaba, o cristal fica inacabado. Então os cristais naturais são assim. As faces são cheias de buraco. Não são iguais os cristais que vocês estudaram. Olha aqui, ó, como ficou esse cristal aqui, ficou inacabado. Acontecem defeitos desse jeito, e muitas vezes os defeitos é que permitem os cristais crescerem mais, né? Olha aqui esse defeito aqui, ó, que faz com que as faces vão crescendo aqui em forma de espiral. Olha como vai ficando o cristal. Então, na natureza, os cristais vão ficando de uma maneira não tão perfeita, mas a estrutura cristalina,
A distribuição interna dos átomos é sempre a mesma, sempre organizada. Os cristais podem ficar enormes. Olha aqui uma pessoa, né? Uma pessoa de verdade. Olha o tamanho que ficaram esses cristais aqui, ó. Cristais de gipsita. Gipsita, o que é? Sulfato de cálcio, né? Hidratado. Aqui, onde que é isso aqui? No México. Cueva de los Cristales. Tá vendo? Essa foto foi tirada em 2007. Veja como aqueles cristais tiveram condições de crescer enormemente. Aí, essas figuras aqui são para mostrar o que acontece durante o desenvolvimento de um cristal. Ele vai se formando, olha, aqui estavam se formando faces de octaedro, né? Aí, de repente, começaram a aparecer, olha, faces de cubo, né? Então, que tem a explicação toda, depois vocês leiam lá em casa, né? A explicação do que está acontecendo, né, com as faces. Aí, olha, veja, essas faces aqui, ó, estão ficando maiores que as outras. Antes, essas faces de octaedro eram as únicas, né? Aí foram aparecendo essas faces de cubo aqui, porque essas faces de octaedro foram crescendo muito. Quando crescem muito, elas acabam se desaparecendo no final. Aqui tem face de cubo e de octaedro, né? E aqui já de octaedro já desapareceu. Aqui ela desapareceu, aqui quase desapareceu. E aqui desapareceu, ficaram só cristais cúbicos. Por isso que na natureza a gente vai encontrar, às vezes numa única rocha, né, alguns cristais que são assim, cubo. Vamos imaginar que seja de pirita, né? Alguns que você tem associação de cubo mais octaedro, né? Alguns onde as faces de octaedro são muito maiores que as de cubo, outras onde você só tem face de octaedro. Por quê? Porque elas representam faces intermediárias do crescimento, né, de um processo de formação do cristal. E, por fim, a gente está chegando agora para falar da estrutura interna, né? Como são os cristais vistos por dentro. Olha só, os átomos totalmente organizados. Eu trouxe um modelo aqui. Quando a gente tem algo de verdade, a gente tem vários modelos, assim, né? Então, é muito mais interessante. A gente pode olhar essa representação dos átomos, né? E a gente pode estudar com muito mais facilidade isso de estrutura interna, de simetria. E esse que é o assunto, olha, agora que está começando nossa aula de hoje, aquilo foi só uma introdução, então agora, depois dessa pequena introdução, vamos começar a falar da simetria interna dos cristais. E a estrutura cristalina é algo de muito importante. Tanto que esse selo aqui, ó, do Reino Unido, é em homenagem à estrutura cristalina, ó, que é a Rainha Elizabeth, né? E aqui os átomos, ó, de um tipo verde e azul, né? Se alternando. Veja que numa estrutura cristalina, eles estão todos organizados. Você não tem um átomo verde do lado de outro átomo verde, né? Um azul do lado de outro azul. Eles vão se alternando para obter uma maior estabilidade do cristal, né? Porque aqui existem ligações químicas, vamos imaginar que sejam ligações iônicas, né? Então, você vai ter um cátion e um ânion. Eles vão se organizando de tal maneira para você ter uma estrutura cristalina. Olha, às vezes é mais complicada, você tem um conjunto grande de átomos de vários tipos. Aqui, por exemplo, olha, você tem átomos de nióbio, zircônio, magnésio, bário, oxigênio, e você tem H2O também. H2O, você fala água, né? Então, você vai imaginar, tem umas bolhas de água lá. Não, não. Isso daqui está tudo sólido, né? É que você tem um átomo de oxigênio e ligado a ele você tem 2 átomos de hidrogênio. Então, às vezes, a estrutura é mais complicada, mas aí você começa a olhar para dentro dela, que é um pedaço de uma estrutura, e aí você começa a ver, olha, os elementos de simetria, você começa a ver, olha, aqui tem um eixo de ordem 4, aí você olha não sei onde e você fala, tem um plano de simetria, tem centro de simetria também, ou seja, você vai achar elementos de simetria dentro de um cristal, e esses elementos de simetria, muitas vezes, são os mesmos que você vê por fora do cristal. Outras vezes não, vão aparecer outros elementos de simetria. Nós vamos conhecer agora outros elementos de simetria. Interessante. Vejam essa estrutura cristalina, né?
é bem mais complicada, parece, da gente ver onde estão os átomos, onde estarão os elementos de simetria. A gente precisa passar um bom tempo procurando, olhando aqui para ver como é a simetria de um cristal desse tipo. Átomos de várias cores, né? Quer dizer, de vários tipos, tamanhos diferentes. Aqui, ó, aqui é um mineral conhecido, é um carbonato de magnésio. Como se chama o carbonato de magnésio, vocês sabem? Vocês sabem como se chama o carbonato de magnésio? Não, não sabem. É a magnesita, magnesita, tá? Então, você começa a olhar a estrutura, você vê que, olha, sempre vai aparecer um átomo de carbono, que está em amarelo, rodeado por 3 átomos de oxigênio. E eles estão formando um plano aqui, né? Plano. Então, ó, CO3. Lembra as fórmulas dos carbonatos? Sempre vai aparecer CO3, que quer dizer exatamente isso. Isso aqui é um grupo aniônico. O que é um grupo aniônico? Isso tudo aqui vai se comportar como se fosse um único ânion, né? Você tem um cátion envolvido por 3 ânions, e as ligações aqui são muito fortes, né? Ligações muito fortes. Então, isso daqui vai se formar como vai se comportar como se fosse um único ânion, é um grupo aniônico, CO3. Por isso a gente fala carbonato. Todos os carbonatos vão ter CO3 na sua estrutura. Aí essa unidade, fortemente ligada, ela vai se unir a átomos de magnésio. Aí as ligações vão ser mais fracas entre o magnésio e essa unidade, esse grupo aniônico, né? Aqui vão ser ligações iônicas, aqui predominantemente, aqui ligações covalentes. A gente já começa a aprender, olha, você tem no mesmo mineral, né, ou no mesmo composto, né, se fosse algo sintético, você tem diferentes tipos de ligação. Então, não é que as ligações sejam iônicas, as ligações sejam covalentes ou coisa do tipo, metálicas, né? No mesmo material, você tem diferentes tipos de ligações químicas. Vejam que interessante. E o fato de ter diferentes tipos de ligações químicas vai dizer também da estabilidade, né? Em parte do cristal você vai ter ligações mais fracas, ou lá que vai aparecer a clivagem, tá? Quando isso se dissolver, olha, o magnésio vai para um lado, o átomo de carbono ainda vai ficar grudado nos átomos de oxigênio, porque é mais forte a ligação química, né? Então, são coisas muito interessantes que a gente descobre quando começa a olhar a estrutura cristalina, né? Para a gente entender mineralogia, comportamento dos minerais. Agora, essa tabela é muito importante. Muito importante. Por quê? Aqui desse lado, são as 32 classes cristalinas que vocês já conhecem, vocês já estão cansados dela, né? Dessa lista aqui, porque vocês ficaram procurando os elementos de simetria dos seus cristais de papel e vocês chegavam sempre nessas 32 classes cristalinas. Mas agora vocês não precisam mais se preocupar com isso, porque agora a gente vai ter os grupos espaciais, que são 230. 230. Quando você olhar a simetria interna dos cristais, você vai poder classificar eles em uma dessas 230 categorias que estão aqui. Vejam que interessante. Aqui são associações de elementos de simetria interna e aqui são associações de elementos de simetria externa. Eu ampliei um pouquinho. Vamos olhar um pouco mais aqui, depois eu vou mostrar uma ampliação disso. Veja o que diz aqui, ó. Se você olha por fora um cristal e você encontra essa simetria, né, externa, vamos imaginar que vocês pegaram um cristal qualquer, ele tinha essa simetria externa que está aqui, 4 sobre M, 3 barra 2 sobre M. Quando você pegar esse cristal e for olhar lá dentro dele, olhar como que os átomos estão distribuídos, você vai perceber que esse cristal seu pode se classificar em qualquer uma dessas categorias que estão aqui, ó. Tá? Pode se comportar como qualquer uma dessas simetrias que estão aqui. Por fora você não percebe, por fora todos eles têm essa classe cristalina, por dentro não, todos esses grupos espaciais.
Grupo espacial significa um conjunto de elementos de simetria interna. Eu ampliei um pouco para a gente conversar um pouco sobre isso. Ok, eu cortei aqui um pedaço, aqui embaixo, ó, aqui por baixo, cortei um pedaço assim dessa tabela, para a gente enxergar melhor. Aí, aqui, ó, pedaço que eu cortei, né? Aí você vê melhor. Aqui, ó, 4 sobre M, 3 barra, 2 sobre M. Aí, olha como que são os símbolos da simetria interna. Vejam só. Olha, parece uma letra na frente sempre, né? P, o I, F. Todos os símbolos aqui têm uma letra na frente. O que será que significa isso? Aí você começa a olhar os símbolos, ó. 4, ó, já conhecemos o eixo 4. Olha, um plano de simetria. Olha, aqui é igualzinho, né? Igualzinho, só o que aconteceu foi aparecer essa letra P. O que será isso? Aí você olha esse outro grupo espacial, P4. Olha, não é mais M, é N. O M é daqui virou N. O que será o N? Que mistério. 3 barra continua igual, 2... Ah, o outro M virou N outra vez. Que coisa. Não. Olha aqui, ó. Esse outro, ó, P4, mas tem o 2 aqui embaixo, 4, 2. O que será esse 2 aqui embaixo? Aqui continua M, aqui o N outra vez. E assim vai, né? Você começa a olhar. Vamos olhar esse aqui embaixo. Ó. I, não é mais P, é I, né? 4, 1, 4, 1. O que será esse número 1 aqui embaixo? Olha, o que era M virou A. A, que coisa estranha. Olha aqui o outro M virou D. Então, estão acontecendo coisas estranhas aqui, né? Ou seja, estão aparecendo elementos de simetria que a gente não conhece. Primeiro de tudo que a gente não sabe o que significa essa letra aqui na frente. Depois que a gente conhecia M, né? Que era o plano de simetria, mirror. E agora está virando N, está virando A, D. E aqui para cima também, vocês vão ver a mesma coisa. Olha aqui. 2, 3. Ele vai se transformar em P, 2, 3. Olha a letra na frente, né? Ou F. Olha, F. Ou I. Olha aqui, o 2 virou 2, 1. Então, estão acontecendo coisas estranhas que a gente vai precisar aprender o que é isso, né? O que quer dizer, o que querem dizer essas letras e esses números estranhos. Aí eu vou dizer para você já que esses novos elementos de simetria, eles aparecem, esses que a gente ainda não sabe o que é, né? Mas eles vão aparecer por causa de uma outra operação de simetria, que é a operação de translação. E a gente só vai observar isso quando olhar por dentro dos cristais. Por dentro. O que é translação? É você pegar uma coisa qualquer, né? Por exemplo, aqui esse retângulo, e você transladar ele, trazer ele para cá, para cá, para cá. Aqui nós estamos olhando só em 2 dimensões, né? Mas isso acontece nas 3 dimensões. Aqui, ó, eu pego essa unidade, que na verdade é essa unidade que está aqui, né? Esses 2 triângulos. Eu translado para cá, infinitamente, né? Então, é a translação que acontece. Olha aqui, eu vou transladando. Aqui também. Aqui eu não consigo, né? Por isso que nos cristais que são formados pela repetição de unidades, eu não vou achar eixo de ordem 5, que é aquilo que a gente já falou agora há pouco, né? Então, aqui tem a explicação, depois vocês leem. Aí, então vamos começar, né, a olhar para a estrutura. Isso a gente vai continuar falando um bom tempo, né? Mas vamos começar a olhar como é uma estrutura cristalina, como é um retículo cristalino, para a gente descobrir o que significa aqueles misteriosos símbolos, né? P, I, F, C, aqueles outros símbolos 4,1, 4,2, 4,3, o que será que significa isso? Então, vamos começar a olhar para a estrutura para ver o que significa. Então, vamos pegar uma estrutura muito simples, olha aqui, a alternação de ClNa. ClNa, que mineral que é esse? Digam para mim. Mineral que tem cloro e sódio, um cloreto de sódio. Como se chama esse mineral? Tempo para pensar. Como chama o cloreto? Halita. Halita, muito bem, chama-se halita, né? Todo dia a gente come esse mineral, né? Na salada, na comida, mas ele é cristalino, ou seja, ele tem um arranjo, né, dos seus átomos
Então, está aqui cloro, sódio, cloro, sódio. Então, isso daqui chama-se estrutura cristalina. Às vezes, quando a gente faz a representação, a gente espalha esses átomos, né, para enxergar melhor. Na verdade, eles estão assim bem perto, encostados um no outro. Aí, eu tenho a estrutura cristalina, que é o arranjo dos átomos. Eu posso transformar isso num retículo cristalino. Retículo cristalino é uma rede que vai representar essa estrutura. Esse retículo cristalino eu formo de que maneira? Eu transformo, aqui no caso, eu transformei um átomo de cloro, um átomo de sódio, num único ponto, aqui está como uma elipse, né? E aí eu peguei esse ponto e fui repetindo ele, repetindo, né? Está espaçado. E aí eu pego esse ponto que representa uma associação de um átomo de cloro com um átomo de sódio, o cloro é maior, o sódio é menor. E aí esse desenho que eu fiz aqui, que representa a estrutura cristalina, os ângulos estão todos mantidos aqui, isso aqui chama retículo cristalino, é uma representação da estrutura cristalina. Para que eu faço isso? Porque quando eu tenho esse retículo, fica mais fácil de eu descobrir qual é a unidade que está se repetindo, né? Que pedaço que eu tenho que pegar aqui da minha estrutura cristalina para funcionar como se fosse um tijolo, né? Para eu repetir isso tridimensionalmente e formar o meu cristal inteiro, né? A minha estrutura cristalina. Aí eu começo a medir, né? Olhar para os lados, ver de que maneira que eu vou pegar uma unidade, um tijolo aqui, que eu vou pegar esse tijolo e vou repetir ele, repetir, fazer a minha estrutura cristalina. Aí eu vejo que eu tenho diferentes maneiras, né, de formar essa unidade básica que se repete. Mas aí existem algumas leis que a gente vai conversar e a gente deve escolher a célula, isso chama-se célula unitária, né? Célula unitária é o pedaço do retículo cristalino que mantém toda a sua simetria, né? Que é como se fosse uma unidade que vai formar toda a estrutura. Essa unidade eu tenho regras para fazer isso. Eu tenho que escolher a célula unitária mais simples, no caso desse desenho seria essa daqui, né? E aí, essa célula unitária vai representar o meu retículo cristalino inteiro. Bom, então isso que é formar separar uma célula unitária do retículo. Então, aqui, pessoas pegaram e separaram, né, células unitárias, que vão repetir o retículo cristalino, e aí elas viram que existem diferentes tipos, né, de célula unitária, e aí teve uma pessoa, Bravais, ele se chama, e ele concluiu que, fazendo esse procedimento, né, respeitando todas as regras, depois que eu fiz o meu retículo cristalino, e separei minhas células unitárias, de acordo com regras, eu vou chegar à conclusão que eu vou ter possibilidade de ter apenas esses tipos de célula unitária que estão aqui. Geometricamente, eu vou ter sempre um desses. Quantos tem aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tipos de célula unitária que ficaram conhecidas como células de Bravais. Tá bom? E aí, então, essas células unitárias, elas vão ser representadas por letras. Olha, P, I, F, C. Vocês já viram essas letras em algum lugar? P, I, F, C. Nós já falamos a respeito dessas letras na aula de hoje? Digam para mim. Na anotação. Na notação, muito bem, na notação. Essa notação aqui, olha, todos esses símbolos, eles começam com uma letra. Então, nós já sabemos o que significa essa letra. Essa letra significa o tipo de célula unitária. Olha só, P, onde está? F, I, né? Tem o C também. Como aqui é só um pedaço, não dá para ver tudo. Mas, então, é isso que acontece. O primeiro símbolo que está lá é a representação do tipo de célula unitária, que pode ser P, I, F, aqui C. Aí depois tem essa aqui do sistema hexagonal, hexagonal P, romboédrica R. Essas são um pouco mais complicadas, depois a gente vai falar mais sobre elas.
Mas o seguinte, vamos começar a olhar para essas células. Deixa eu ver se eu trouxe. Não tem outras figuras maiores, né? Eu devia ter ampliado um pouco isso. Mas aí, olha aqui os retículos P, como que eles são. Aqui é para o sistema isométrico. Se o meu cristal pertence ao sistema isométrico ou cúbico, a célula unitária vai ser um desses três tipos, P, I ou F. Isso foi deduzido tudo matematicamente, né, geometricamente. Aí, se a minha célula unitária for do tipo P, como que ela é? Bom, sistema isométrico, antes de tudo, é aquele onde eu tenho as três dimensões A e A equivalentes. Você se lembra desse nome A, né? Dos eixos cristalográficos? Então, a gente falava de equivalência, né? Esse daqui chama A, era A1, A2 e A3. Por quê? Porque eles eram todos equivalentes. Então, aqui nesse desenho, eles já estão representados todos como A. Só que aqui, não é simplesmente a cruz axial que está aqui. Aqui está mostrando também o tamanho da célula unitária. Olha só, essas letras estão ganhando outro significado. Isso daqui não é só mais a cruz axial, mas são dimensões da célula unitária, também chamadas de parâmetros da célula unitária. Então, vejam só, A tem um tamanho que é o mesmo tamanho que está aqui. Então, se num cristal eu tiver essa célula unitária, a célula unitária vai ter esses tamanhos aqui totalmente iguais, tá bom? Então, isso que quer dizer? Então, agora sim é tamanho, porque nós estamos falando da célula unitária, não estamos falando mais do cristal por fora, tá? Então, aqui são os tamanhos da célula unitária, não são simplesmente os eixos cristalográficos. Claro que eles estão coincidindo, né? Estão no mesmo lugar, aqui A1, A2 e A3. E os ângulos aqui são ângulos de 90 graus. Então, por exemplo, para cada cristal do sistema cúbico, eu vou ter uma célula unitária com um tamanho A. Esse tamanho A vai ser medido em Angstrom, né? Muito pequeno. E aí esse tamanho vai caracterizar uma determinada estrutura cristalina, né? Por exemplo, a halita vai ter o A de uma determinada dimensão. Galena, que também é o mesmo sistema, vai ter um A de outro tamanho, né? Porque vai depender daqui do tamanho dos átomos que estão aqui na estrutura cristalina. Então, isso que aconteceu agora, né? A e A. Aqui vai aparecer o C no sistema tetragonal e assim por diante. Bom, aí o que mais que a gente tem para falar aqui? Ó, o P. O que quer dizer o P? P quer dizer uma célula unitária primitiva. Não se desesperem, com o tempo vocês vão se acostumando com isso, viu? Sem desespero. Mas o P significa uma célula unitária primitiva. O que é isso? O que é isso? Célula unitária primitiva é aquela onde o motivo de repetição, né? Esse desenho que está aqui, essa elipse que está aqui, que é um ponto, na verdade, esse motivo de repetição vai aparecer só nos limites da célula unitária. Toda célula unitária tem 8 limites, né? Então, o que acontecer aqui, vai obrigatoriamente acontecer aqui, 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 tá? Se, por exemplo, faz de conta, né? Vamos fazer de conta que aqui fosse um átomo de cloro. Então, nessa ponta da célula unitária, eu vou ter que ter um átomo de cloro. Aqui também outro átomo de cloro, aqui também, aqui também, aqui também. Aí aqui pelo meio vai aparecer sódio, né? Mas os limites são absolutamente iguais. E aí, se a célula for primitiva, eu vou ter só aqui nesses limites esse átomo de cloro que estava aqui, né? O equivalente a ele. Aí, então, a célula primitiva ou P. Aí, essa daqui é a célula I. Célula I. A célula I, veja, já tem alguma coisa diferente, né? Olha, aqui no centro dela eu tenho outra vez desenhado aquela elipse, né? Que é um ponto. Então, a célula I é aquela onde o motivo de repetição vai aparecer não só nos limites da célula unitária, mas também lá no centro dela, lá no meio. Vejam só, é uma célula unitária já diferente, né? Essa que está desenhada aqui, ó. Tá vendo? Então, vejam, outro tipo de célula unitária, né? Outra estrutura.
P, I, aí tem a F também. A F é aquela onde o motivo de repetição vai aparecer nos limites, mas vai aparecer também no centro de cada uma das faces da minha célula unitária. Por isso ela chama F. F é de face centrada, célula de face centrada. Esse I aqui vem do alemão, viu? Inner, interior. E o F quer dizer de face centrada. Todas as faces da célula unitária contêm o mesmo motivo que aparece nos limites da célula unitária. Eu trouxe uma célula unitária dessa. Quando a gente tem aulas presenciais, a gente tem todas as células unitárias para a gente ver, para a gente estudar, né? Fica muito mais fácil você ver tridimensionalmente do que ver só um desenho assim. Agora já deu meio-dia, então vamos parar, nós já devemos estar cansados, com fome. Então vamos interromper nossa aula aqui. E na próxima aula, não percam, hein? Que interessante, a gente vai aprender todas essas outras células unitárias que estão aqui. Aí com o tempo a gente vai aprender a interpretar todos aqueles símbolos que estão lá nos grupos espaciais. E aí na próxima quarta-feira, 8 da manhã, então não percam a continuação desse assunto. Tudo bem? Se tem pergunta, questionário, alguma questão para fazer para mim, dúvidas, alguém quer falar qualquer coisa, fazer críticas, comentários? O Gabriel Campos levantou a mão. Fala, Gabriel. Professor, qual é o nome dessa subdivisão para células P, L, I e F? Isso daqui coletivamente é chamado como células de Bravais. Okay. Que é se escreve Bravais, né? Que é um francês. Sim. Então elas são chamadas dessa maneira. São os tipos de célula unitária que podem formar uma estrutura cristalina. Qualquer estrutura cristalina, por mais complexa que seja, você representa o retículo cristalino, aí você vai ver qual é a unidade que está se repetindo lá dentro, né? Qual é o tijolo básico, a célula unitária. Qualquer célula unitária você vai poder encaixar nesses 14 modelos que estão aqui. Essas aqui chamam-se células unitárias, tipos de célula unitária ou células de Bravais. Ok? Era essa a pergunta? Isso, obrigado. De nada. Então, tá bom. Então, bom almoço para vocês, bom fim de semana. Na próxima quarta-feira, 8 da manhã, estejamos aqui. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção. A lista 2 vai ter que entregar, mas ainda não planejei ainda qual data, mas um dia vai ter que entregar. Tá bom? Então, até a próxima aula. Bom fim de semana. Espero que tenham gostado do assunto de hoje. Então, é isso. Então, vou desligar aqui. Obrigado, até mais. professor. Até mais. Obrigado a vocês. Até mais. Vamos desligar aqui. Interromper gravação.